Pronto, agora já está. E aí, agora nós vamos avançar, né? Depois do verbo regular e irregular, vai aparecer esse que está aí embaixo na sua página 62, que são os verbos abundantes. Professor, eu nunca ouvi falar isso. Verbos abundantes. Então, vamos lá, que ele é bem fácil. Olha só. O que vai ser o verbo abundante? São aqueles que apresentam duas formas para o particípio. Uma regular e uma irregular. Então, professor, eu já esqueci o particípio. O que é o particípio que eu acabei de lembrar ali para você? Quando a gente coloca a terminação ado ou ido no final do verbo, tá? Quando a gente conclui aquele tempo. Então, particípio de terminar, terminado. Particípio de comer, comido. Particípio de amar, amado. Então, ado e ido. Claro, tem aquelas observações, né? Abrir não vai ser abrido, certo? Trazer não vai ser trazido. Escrever não vai ser escrevido. Então, salvo as suas exceções, os verbos no particípio terminam com ado e ido. Só que tem alguns que, olha aqui, olha, o primeiro exemplo. Aceitar. Eu nem sei se é o primeiro que está no seu livro. É, o primeiro que está no seu livro também. Aceitar. O aceitar, ele tem duas formas para o particípio. Existe a forma aceitado e existe a forma aceito. As duas estão corretas. Então, o verbo abundante vão ser esses tipos de verbos. Aqui não estão todos, claro que não. Se der tempo na aula de amanhã, eu dito para vocês assim, mais verbos, os mais comuns, em que a gente utiliza esta abundância. Aqui só são alguns. No seu livro também acho que só deve ter os 12, mais ou menos. Mas é só para que você saiba o que significa esse verbo abundante. É o verbo que tem duas formas para o particípio, chamado de uma regular, que é essa que termina em ado, e a outra irregular. Então, aceitar. Existe aceitado e existe aceito. Corrigir. Existe corrigido e existe correto. Matar. Existe matado e existe morto. Entendeu? Então, o verbo abundante tem duas formas para o particípio. Mas aí agora, eu venho trazer a seguinte dúvida para você. E quando a frase é neste tipo aqui, por exemplo? Deixa eu abrir aqui para ver se você sabe quando usar um, quando usar o outro. Minha amiga já tinha, pontinho, pontinho, o trabalho. Olha só. Minha amiga já tinha, pontinho, pontinho, o trabalho. Vamos supor que era para você completar com o particípio do verbo imprimir. E aí? Minha amiga já tinha imprimido o trabalho ou minha amiga já tinha impresso o trabalho? Como fica esta frase? Imprimido. Todos acham que é imprimido? Minha amiga já tinha imprimido o trabalho, já que o imprimir é um verbo abundante. Existe imprimir e existe imprimido. E agora, como a gente sabe se é imprimir ou se é imprimido? Aí, ou imprimido ou impresso, perdão. E se fosse esta frase aqui? O trabalho foi, pontinho, pontinho, pela minha amiga. E agora? O trabalho foi imprimido ou o trabalho foi impresso pela minha amiga? Impresso. Impresso. Então, vocês acham que o primeiro é imprimido e o outro é impresso? Então, olha só, peguem, por favor, uma caneta vermelha ou um marca-texto.
para que você coloque a sacola embaixo de onde está aí, ó, verbos abundantes. O barco foi submerso, as ondas tinham submergido. Para você colocar esta observação e não esquecer mais desta regra. Vou lá para mostrar e você vai copiar aí e não esquecer mais quando vai usar um, quando você vai usar a outra forma. Olha aqui. Então, tá vendo esse item aqui? Copia com canetas e letras bem garrafais para você não esquecer isso, nem pelo menos até semana que vem na avaliação. Copiar no caderno? Não, aí no livro mesmo. Utiliza-se geralmente a forma regular dos abundantes com o ter e o haver. Então, presta atenção. Se você tem o verbo ter ou o verbo haver, você vai usar essa forma aqui do regular, ó, o ado ou o ido. Então, vocês estão certos quando responderam lá que a minha amiga tinha imprimido. Agora, se você usa o verbo ser ou o verbo estar, vai ser esta outra forma do particípio, o irregular. Acertaram também quando falaram ali, o trabalho foi impresso. Então, bota bastante atenção nesta observação para não se confundir lá nos verbos abundantes. Se ele tem o verbo ter ou o verbo haver, você vai usar o particípio regular, o ado ou o ido. Se ele tem o verbo ser ou o verbo estar, você vai usar o outro particípio, a outra forma do particípio, já que ele é abundante e tem as duas formas corretas. Só que, dependendo de cada verbo, ele vai ser usado de uma maneira. Posso tirar da tela, já copiaram essa parte. Grifem bastante assim, ó, ter, haver. Regular. Ser, estar. Irregular. Para você não se confundir e colocar, por exemplo, minha mãe havia correto o exercício. Não, minha mãe havia corrigido. Já que se é verbo haver, você vai usar a forma no regular. O diretor tinha expulsado o aluno ou o diretor tinha expulso o aluno? O verbo é ter, então a gente vai usar a forma regular. O diretor tinha expulsado. O fogo foi acendido pela criança ou o fogo foi aceso pela criança? Foi, é do verbo ser. Então, se é verbo ser, a gente usa a forma irregular. Então, o fogo foi aceso e não foi acendido. Oi, gente? Deu para entender? Posso seguir? Então, estou indo, hein? Pode. E vou para o último, lá na página 63, que são os verbos auxiliares. Bem fácil aí, olha aí. O que vai ser o verbo auxiliar? Muito fácil. Verbos auxiliares são aqueles utilizados com outros verbos para a formação. Então, olha só, quando você utiliza aqui, ó, duas formas verbais, uma do lado da outra. Um é chamado do verbo principal, o verbo mais importante daquela frase, daquela oração, daquele período. E às vezes vem um outro verbo acompanhando ele. Então, esse verbo, o próprio nome já diz, auxiliares, ele serve para auxiliar, ele só vai ali acompanhar. Então, tenho estudado, o verbo principal é estudar, só que tem o tenho na frente. Então, esse tenho está acompanhando o verbo principal, que é estudar. Ele é chamado de verbo auxiliar. Serve para indicar um tempo composto ou para completar as locuções verbais. Quando você ouvir esse termo, locuções verbais,
É quando você tem um verbo imediatamente ao lado do outro. É auxiliar o verbo que está conjugado. Os principais verbos auxiliares são ter, haver, ser, estar e ir. Então, copia estes verbos que estão em verde aqui do lado do seu livro, onde está aí, olha. Verbos auxiliares. Verbo auxiliar é aquele que se junta ao verbo principal para formar estruturas verbais. Nesse pedacinho aí, coloca quais seriam esses verbos auxiliares mais utilizados nessas situações. Verbo ter, haver, ser, estar e ir. Quando você fala, por exemplo, eu vou cantar uma canção para ti. Vou cantar. Cantar é o verbo principal e o vou é o verbo auxiliar. Aí no seu livro tem um exemplo assim. Todos os motoristas tinham entrado. Entrado é o verbo principal e o tinham, o verbo auxiliar. A notícia não havia sido publicada. Havia sido auxiliar, publicada, principal. Então, verbos, que eram os dois que faltavam. Verbos abundantes, quando tem duas formas para o particípio, e aí você vai ter que prestar atenção se ele está com o verbo ter, haver, ou ser e estar. E o verbo auxiliar é o outro verbo que acompanha o verbo principal. Dúvidas não, né? Eles dois são bem fáceis, tanto os abundantes quanto os auxiliares. E aí termina o nosso livro 2. Eu sei que o pessoal do colégio não fez o pedacinho do início nas nossas videoaulas, né? Mas tinha acompanhado pelo SAI. Mas o pessoal da Prêmio chegou ao fim aqui, concluído com sucesso todo o livro português. Então, vamos lá para a resolução das atividades enquanto der tempo, tá? Vamos lá rapidinho para a gente colocar. Só não vou resolver a número 4 e 5, porque a 4 e 5, ela é de procurar ainda no texto, e aí o tempo que vocês ficarem procurando no texto vai passar muito tempo. Então, esse eu não vou resolver. Então, vamos lá. Lápis em mãos, agilidade aí no processo. Quem se perder, alguém for mais rápido, escreve no chat. Vamos seguir. 1. Observe o primeiro parágrafo da introdução do texto visionário ou vindilhão. Apesar de se referir a fatos do passado, em 1971, qual tempo verbal está sendo usado? Então, o primeiro parágrafo está assim. A guerra do Vietnã continua firme. Continua. Continua está em qual tempo? Presente, pretérito ou futuro? Que página, professora? 63. A guerra do Vietnã continua. Continua é presente, pretérito ou futuro? Presente. Isso, deixa respondido. Presente. E agora que vai dar um pouquinho mais de trabalho, gente, porque aí nós vamos ter que colocar o primeiro parágrafo todo. Eu não vou nem fazer ele inteiro, senão vai ocupar muito tempo. Vamos até, pelo menos, a primeira frase, tá? Embora esteja pedindo para fazer o parágrafo todo, vamos fazer só a primeira frase. Depois você conclui aí. Reescreva adequando os verbos nas formas do pretérito. Então, olha só. A guerra do Vietnã continua, vocês falaram que está no presente. Nós vamos passar essa frase até a palavra armamentista, todo para o pretérito. Então, coloca lá. A guerra do Vietnã, ao invés de ser continua, vai ser a guerra do Vietnã, continuava, porque tem que ser no pretérito, firme.
Secretamente, os Estados Unidos e a União Soviética aceleram, está no presente. A gente tem que passar para o pretérito. Então, não vai ser aceleram, vai ser o quê? Pode repetir, por favor? A guerra do Vietnã continuava firme. Secretamente, Estados Unidos e União Soviética aceleraram a corrida armamentista. Troca o continua por continuava e o aceleram por aceleravam. Obrigada. Foi? Então, vamos para trás. 64. Classifique os verbos do parágrafo citado em regulares ou irregulares. Como a gente não fez o parágrafo todo, né? Nós só fizemos as duas primeiras frases, então nós só utilizamos dois verbos, o continuar e o acelerar. Tanto o continuar quanto o acelerar, eles são regulares. Então, coloque quais são os dois verbos que nós colocamos lá atrás, continuar e acelerar, e classifiquem-os como regulares. Vamos para o 3. Era para ter mais verbos, né? Mas como eu falei aqui, para a gente reduzir aqui o nosso tempo, não fiz o parágrafo todo. Número 3. Classifique os verbos em negrito do texto reproduzido no quadro a seguir. Então, como a gente vai classificá-lo? Em regulares ou irregulares? Se eu não me engano, tem a mesma questão assim na avaliação, para você classificar o verbo em regulares e irregulares. Tem duas linhas aí para sua resposta, certo? Então, na primeira linha, você já coloca assim, o Rzinho de regular, e coloca um sinalzinho de igual, ou uma setinha, tanto faz. Na linha de baixo, você coloca o Izinho de irregular. Primeira linha, R de regular. Segunda linha, o I de irregular. Então, nós vamos encaixar todos esses aí, que estão em negrito, dizendo se eles são regulares ou irregulares. Então, lembrando, isso daqui foi a última aula. Regular, se na hora de conjugar, não tem modificação. Irregular é quando ele sofre alguma modificação ou no radical ou na terminação. Começou a contar o tempo. Vamos ver se dá tempo. Então, afinal, é ela. O é do verbo ser. O ser se transformou em é. Então, ele é regular ou irregular? Irregular. Isso. Então, encaixa ele aí. Com seus produtos e serviços que torna. Torna é o verbo tornar. Não teve nenhuma alteração aí no radical na hora que conjugou. Então, o torna vai ser verbo? Regular. Regular. Muito bem. A vida civilizada possível. Al Gore e os líderes do Greenpeace vivem. Vem do verbo viver, ficou com o radical tranquilinho ali até o vive. Então, ele vai ser? Regular. Regular também. Com todos os confrontos modernos, mas querem, vem do verbo querer. Existe o quis, que é no passado. O quis mudou totalmente a forma de querer. Então, se ele sofre muita alteração, ele vai ser Irregular. irregular. Muito bem. Que nós voltemos. Vem do voltar, o volte continua ali normalzinho. Então, o voltemos vai encaixar no Regular. Regular. Isso. Então, confiram aí. No irregular, ficou o é, ficou o querem. E no regular, tornar,
viver e voltar, certo? Aí o 4 e 5 foram as questões que eu falei que eu vou pular, porque tem que procurar lá no texto, tá bom? Vamos para número 6. Olha só, 6, para fazer, eu vou até tirar a minha cara aqui da tela e vou deixar bem aberto nessa cola aqui para que você não responda errado. Olha aqui. Nós vamos utilizar as formas do verbo abundante, tá? Então, é aquele que tem as duas formas para o particípio. Só que você tem que olhar o verbo que vem antes. Se for o verbo ter ou o verbo haver, se vai ser essa forma de ado ou ido. Se for o verbo ser ou o verbo estar, vai ser a forma do particípio regular. Então, o documento seria entregue ou o documento seria entregado? É entregue. Entregue, muito bem, ó, é o verbo ser. Então, se é o verbo ser, a forma é o irregular. Próximo. Os advogados tinham entregado ou tinham entregue? O verbo é ter. O ter vai ficar com qual? É entregue. Não, é Entregado. o verbo haver. Haver. Os advogados já haviam. Haviam. Olha para a tela. Se é o ter ou se é o haver, é a forma regular dele. Então, os advogados já haviam entregado. Presta atenção, se for o ter ou o haver, é a forma do ado ou ido. O governo teria suspenso ou teria suspendido? Ó, teria, vem do verbo ter. Então, vai ser o quê? Suspenso ou suspendido? Suspendido. Certo. D. Muitas espécies serão, olha aí, serão é do verbo ser. Serão salvadas ou serão salvas? Salvas. Salvas, Salva. tem. No final da tarde, os voluntários já tinham, é o verbo ter. Já tinham salvado ou já tinham salvos? Salvado. Salvado, muito bem. F. Os livros foram imprimidos ou os livros foram impressos? Foram, vem do verbo ser. Impresso. Certo? Só que é impressos, porque era os livros. E G. Até ontem a gráfica ainda não tinha. O verbo é ter. Ter. Olha ali a cola na sua tela. Até ontem a gráfica ainda não tinha imprimido ou a gráfica ainda não tinha impresso? Imprimido. Certinho. Imprimido. Muito bem. Vamos para o 7. Rapidinho aí, vamos ver se dá tempo. Seguindo o modelo do quadro, flexione o verbos derivado de ter. Então, todos vão ficar bem parecidos com o ter. A gente não vai copiar a frase toda, não, tá? Só até onde está o verbo. Assim, eu tive coragem. Se eu tiver. Aí o resto você bota para reticências. Eu mantive a palavra. Vai ficar se eu Mantivesse. certo? Se eu mantiver. Aí coloca reticências, para a gente não precisar copiar a frase toda. Se eu mantiver. Nós detivemos o ataque. Se nós tivéssemos. o verbo é detivemos. Então, é se nós. Ninguém sugere? O mantive, vocês falaram certinho. Se eu mantiver. Se nós Mantivermos. detivermos, certo? Se nós detivermos. Próximo. O guarda deteve a moça. Se o guarda
Se o guarda detiver. certo? Se o guarda detiver. E o outro vai ser igualzinho. O fiscal reteve a prova. Se o fiscal Detivesse. é o verbo reter. Se o fiscal Retiver. tiver. Isso. Mantiver, detivermos, detiver e retiver. Vamos ao 8. Para fazer igual o exemplo. Eu vi o erro. Quando eu vir o erro, reticente. Eu previ a falha. Quando eu previr. Previr. É igual o de cima, gente. Se era vir, esse vai ser previr. Os professores reviram a prova. Quando os professores revirem a prova. Olha só, ficou faltando só o 9 e o 10, só que para a gente não responder muito correndo, tá bom? Amanhã, antes de começar a resolver as atividades de revisão, aí a gente resolve só o 9 e o 10, tá bom? Porque senão não vai dar tempo, aí vocês vão ficar um pouco perdidos, tá legal? Então, amanhã, evitem faltar, principalmente os que estavam faltando antes, porque na revisão eu vou começar desde lá da estrutura dos verbos, porque qual é a matéria da prova, professora? A matéria da prova é da página 49 até o final do livro, tá? Então, a revisão de amanhã, eu vou tentar pegar um exercício de cada um, exercício da estrutura do verbo, o que é a primeira, segunda conjugação, os tempos, os modos, até essa partezinha do final dos verbos auxiliares, tá bom? Então, evitem faltar amanhã para a gente acompanhar a revisão, ok? Precisa fazer para casa, não. Deixa que esses dois a gente resolve amanhã. Beijos, queridos. Fiquem com Deus e não sumam amanhã para a revisão, tá bom? Beijo, professora. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Até amanhã.